Bom, pessoal, saudações, Dorgival aqui mais uma vez, e eu estou aqui hoje para dar continuidade à nossa disciplina de nutrição de ruminantes do programa de pós-graduação em ciência animal e pastagem da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. A nossa aula hoje tratará de aspectos relacionados à fermentação, digestão, absorção e metabolismo de compostos nitrogenados em animais ruminantes. Não custa lembrar mais uma vez que, além dessas aulas, você precisará também acompanhar e ler o assunto, principalmente a partir dos livros textos recomendados na bibliografia específica dessa disciplina, bem como também das revisões de literatura de atualização postadas na sala de aula virtual. O nosso assunto hoje é um assunto que engloba uma molécula bastante importante para o metabolismo do animal, as proteínas, tá? Então, as proteínas elas são a biomolécula mais abundante na matéria seca do corpo dos animais ruminantes. Essas proteínas elas têm como característica principal serem polímeros constituídos por unidades chamadas de aminoácidos. Essas proteínas têm na sua composição esses aminoácidos. Esses aminoácidos eles são de um número de 20, né? Essenciais e não essenciais. Nós vamos ver no slide seguinte os aminoácidos para vocês. Entretanto, além de aminoácidos, existem outros compostos nitrogenados também importantes para o metabolismo de animais ruminantes e que merecem menção aqui, tais como a ureia, a amônia, os nitritos, os nitratos e outras moléculas como até mesmo os alcaloides. Os aminoácidos, como vocês podem ver nessa forma genérica que está mostrada para vocês, eles são chamados assim por quê? Porque eles têm um grupamento carboxila, grupamento ácido, tá? Ligado, né, ao mesmo carbono que também é ligado ao grupamento amina. Quando um grupamento carboxila de um aminoácido se liga ao grupamento amina de outro aminoácido, ele forma uma ligação peptídica. E é justamente a presença dessas ligações peptídicas que confere a característica dos aminoácidos proteicos, né? Que são aqueles que formam proteínas. Esses aminoácidos proteicos são de 20 os tipos aí descritos para vocês. Como vocês podem ver, em azul, grupamento nitrogenado, grupamento amina, e em vermelho, grupamento carboxílico dos aminoácidos. Eles podem ser de cadeia aberta, ramificada ou fechada, tem como características serem apolar, polares, neutros, tá? E essas características elas têm implicações severas, principalmente na configuração das proteínas. Imaginem vocês que esses aminoácidos eles formam cadeias ligando-se uns aos outros, tais como blocos, né? E esses aminoácidos eles formam cadeias. Essa ligação peptídica deixa livre o radical, ou seja, o esqueleto carbonado da maioria dos aminoácidos. Esses esqueletos carbonados eles podem interagir entre si e geram estruturas secundárias, terciárias. Essas estruturas secundárias e terciárias, principalmente de forma tridimensional, elas influenciam inclusive no funcionamento das proteínas e ou das enzimas. Então, existe todo um funcionamento da estrutural dos aminoácidos que merece importância aqui. No entanto, o que nós vamos focar de fato é como essas proteínas elas são fermentadas, digeridas, absorvidas pelos animais ruminantes. Então, qualquer que seja o tipo de proteína degradável no rumen que chega lá ao rumen retículo dos animais ruminantes, vai sofrer mais ou menos o mesmo processo, tá? Então, ao chegar no ambiente ruminal, essa proteína ela vai ser primeiro colonizada por micro-organismos. Depois dessa colonização, esses micro-organismos vão secretar proteases, ou seja, enzimas que quebram proteínas externas, né, extracelulares. Então, essas bactérias principalmente vão secretar essas proteases extracelulares, proteases microbianas, e essas proteases microbianas, a grande maioria, 90% delas, elas vão agir sobre essas proteínas. Prestem atenção que a palavra proteína e peptídeo aqui, na maior parte do tempo, vão ser usados como sinônimos, tá? Proteína e polipeptídeo.
Bem, então essas proteases microbianas, essas proteases bacterianas, elas vão agir extensivamente sobre a proteína que é degradável no ambiente ruminal, possível de degradação, e elas vão quebrar essas ligações peptídicas, seja das extremidades da cadeia de polipeptídeo, do polímero, né, da proteína, ou seja, do centro. Então, essa quebra ela vai gerar uma série de compostos derivados dessa quebra. Peptídeos menores, ou chamados de oligopeptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos e até mesmo aminoácidos livres. Bem, uma vez que você tem a geração desses oligopeptídeos, né, peptídeos com 5, 10, 12 resíduos de aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres, entra em ação aí os mecanismos de absorção dessas moléculas, né, de aminoácidos de pequenos peptídeos pelos micro-organismos ruminais. Existem evidências que suportam que essas bactérias elas podem absorver peptídeos com até 5 resíduos de aminoácidos, tá? 5 resíduos de aminoácidos. Entretanto, a maior parte da absorção extensivamente é feita a partir de dipeptídeos e aminoácidos livres. Bem, esses aminoácidos, uma vez incorporados, né, dentro do corpo microbiano, esses aminoácidos eles vão ser trabalhados, metabolizados pela bactéria de acordo com o status energético deste micro-organismo. Prestem atenção aqui quando eu falo do termo status energético do micro-organismo, porque esses aminoácidos que acabaram de ser absorvidos por essas bactérias, eles poderão ser utilizados como aminoácidos, como blocos construtores das próprias proteínas das bactérias imediatamente à absorção, ou então eles poderão ser deaminados, ou seja, o grupamento amina desse aminoácido pode ser retirado ou transaminado. O grupamento amina deste aminoácido pode ser transferido para um outro aminoácido, servindo, né, para que haja uma síntese de novo aminoácido dentro do corpo microbiano. Bem, como é que funciona então todo esse processo? Esse processamento de síntese de aminoácido, ele depende do status energético da bactéria. E por falar em energia, um outro composto também que exige energia para ser absorvido pelos micro-organismos e fixados, e esse composto que eu vou falar logo à frente, que é a amônia, né? Ureia e amônia, ele tem relação também com a capacidade extrema que as micro-organismos têm de gerarem os 20 tipos de aminoácidos, gerarem proteína microbiana de alto valor biológico. De fato, é a capacidade que as bactérias ruminais têm de utilizar a ureia como fonte de amônia e de absorver essa amônia. E não só isso, utilizar essa amônia, que é um composto relativamente tóxico, para sintetizar aminoácidos. Isso mesmo. Os micro-organismos ruminais, eles utilizam a amônia para sintetizar aminoácidos. Então, como eles fazem isso? Isso tem uma relação estreita com o que eu já falava antes, com o nível de energia da célula microbiana. Tá? Então, para se utilizar a amônia como fonte de grupamento nitrogenado para gerar um aminoácido dentro da bactéria, tá? O micro-organismo ele vai precisar de maquinários enzimáticos para fazer isso. Existem dois tipos de maquinários enzimáticos, né? A glutamina sintase, que é o maquinário enzimático quando o micro-organismo tem baixa a alta afinidade com a amônia e tem a baixa afinidade com a amônia, perdão, e tem a glutamato desidrogenase, que é quando o micro-organismo tem baixa afinidade com a amônia. Então, essas bactérias, elas vão utilizar esses compostos nitrogenados para sintetizar ou transferi-los, né, dentro de aminoácidos, para poder fixar esse composto nitrogenado, essa amônia, a um esqueleto carbonado. Então, como é que isso funciona? Simples. Uma vez a amônia absorvida pela bactéria, né, dependendo do tipo de mecanismo, vamos falar aqui da glutamato desidrogenase, o mecanismo de glutamato desidrogenase, esse grupamento nitrogenado, que é a amônia, ele vai ser incorporado a um esqueleto carbonado, geralmente um derivado do ciclo de Krebs, nesse caso aqui o alfa-cetoglutarato, um derivado do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, esse esqueleto carbonado ele vai se associar a esse nitrogênio,
tá bom? Esse nitrogênio presente na amônia, e aí esse esqueleto carbonado associado a esse nitrogênio presente na amônia vai gerar vai se reduzir, né, com a adição de um NAD, de um hidrogênio proveniente desse NAD, e ele vai se reduzir e vai dar origem a um aminoácido, o glutamato. Então, uma vez que esse aminoácido é gerado a partir de um esqueleto carbonado e de um nitrogênio não proteico, né, de um nitrogênio que veio da amônia, não veio de outro aminoácido, foi imediatamente absorvido pela amônia, esse processo de fixação de nitrogênio, né, é justamente o que nós chamamos de síntese de aminoácidos a partir de um nitrogênio não proteico. Tudo bem? Então, esse mecanismo que eu acabei de escrever para vocês é o mecanismo chave para os processos de uso do nitrogênio pelos micro-organismos ruminais. Retornando agora para o que ocorre quando o nitrogênio está na forma orgânica como aminoácido. Bem, então uma vez que a bactéria degradou aquele nitrogênio e depois ela degradou aquela proteína, e depois ela utilizou essa proteína, absorveu esses aminoácidos provenientes dessa degradação dessa proteína, o que vai acontecer então com esse aminoácido? Bem, uma rota comum é esse aminoácido ser imediatamente utilizado para a síntese de proteína microbiana, como eu estou mostrando para vocês, ou então esse aminoácido se envolver em processos de deaminação ou de transaminação. Bem, o que é deaminação? Deaminação nada mais é do que a retirada completa do grupamento nitrogenato do aminoácido. E o que é a transaminação? Transaminação é quando o aminoácido um determinado aminoácido transfere seu grupamento nitrogenato para um outro aminoácido. Tá. E o que acontece com a amônia durante o processo de deaminação? Bem, então, durante o processo de deaminação, alguns grupos de micro-organismos são especializados nesse processo e geram grandes quantidades de amônia, porque eles utilizam o esqueleto carbonado do aminoácido como fonte de energia, como principal fonte de energia. Não é o caso da grande maioria dos micro-organismos ruminais, ok? Então, esse nitrogênio na forma de amônia, ele pode ser liberado pela bactéria ou então aproveitado em processos de síntese de novos aminoácidos. Então veja só que versátil. Aquele aminoácido que foi absorvido pelo micro-organismo ruminal, ele poderá ser imediatamente envolvido em processos de síntese de proteína, então o aminoácido tal qual foi absorvido. Se o micro-organismo ruminal absorveu, suponhamos, uma alanina, ele vai pegar essa alanina e vai utilizá-la para a síntese de qualquer proteína ou qualquer enzima derivada. Ou então, ele poderá pegar essa mesma alanina, pode transaminar essa alanina, pode deaminar essa alanina. Se ele transamina, a alanina deixa de ser alanina e passa a ser um outro aminoácido. E se ele deamina, a alanina deixa de ser alanina também. Tudo bem? Mas dessa forma deixa de ser um aminoácido de forma definitiva. Tá? E o nitrogênio, o grupamento nitrogenado desse aminoácido, da amônia derivada desse aminoácido, poderá ser jogada no líquido ruminal, expelida pelo micro-organismo, ou então utilizada em processos de síntese de novos aminoácidos. Ok, pessoal? Então, todos esses processos aí, eles são mediados pela fonte de energia presente no ambiente ruminal. Tá? Então, as bactérias precisam do sincronismo entre energia e proteína para avançar nesse processo. Então, situado o que o micro-organismo ruminal faz com o aminoácido recém-absorvido, né, derivado do processo, e também levado em consideração o que o micro-organismo ruminal faz quando ele é exposto à amônia propriamente dita, uma fonte não proteica de aminoácido, né, quando a ureia é colocada no ambiente ruminal, que ela se solubiliza, gera amônia. E o que esses micro-organismos ruminais irão fazer com essa amônia? Frequentemente eles vão pegar essa amônia, se tiver energia disponível, eles vão incorporar essa amônia ao esqueleto carbonado, gerando aminoácido. Tá? Isso é muito comum para determinadas cepas microbianas. Tá? Então, aqueles micro-organismos que degradam fibra têm uma necessidade extensa por esse tipo de mecanismo, ou seja, utilizar a amônia como fonte de nitrogênio para a síntese dos seus aminoácidos, síntese de novo dos seus aminoácidos. Isso gera uma demanda específica para esses micro-organismos, tá? Uma vez que eles precisam de esqueletos carbonados para sintetizar seus aminoácidos, alguns aminoácidos possuem cadeia ramificada, tudo bem?
E aí existe a necessidade de esqueletos carbonados também de cadeia ramificada, que é o caso, por exemplo, dos ácidos graxos de cadeia ramificada, derivados a partir da metabolização da valina, né, da leucina e da isoleucina. Então, a degradação da valina, leucina e isoleucina gera o isobutirato, isovalerato e 2-metilbutirato. Então, esses compostos são ácidos graxos de cadeia ramificada e eles também são fatores de crescimento para micro-organismos degradadores de fibra no ambiente ruminal. Ou seja, a síntese de proteína nesses micro-organismos degradadores de fibra está associada tanto à fonte de nitrogênio como à fonte de esqueletos carbonados que tenham ramificação, como os ácidos graxos de cadeia ramificada. Então, pessoal, rapidamente, o que nós falamos aqui em termos de ambiente ruminal foi toda aquela proteína degradável no ambiente ruminal, ela poderá gerar aminoácidos e esses aminoácidos eles serão então metabolizados pelo micro-organismo a depender do status energético principalmente. Ou esse aminoácido será imediatamente empregado em processo de síntese de proteína, ou então será deaminado e transaminado. Em se tratando de uma outra fonte de nitrogênio, dessa vez nitrogênio não proteico, como é o caso da ureia, a proteína, o micro-organismo ele só vai poder incorporar esse nitrogênio não proteico se ele tiver uma fonte de energia e de esqueleto carbonato disponível para fazer isso, pelos aqueles mecanismos que eu falei para vocês, a glutamina sintase e a glutamato desidrogenase, dependendo, é claro, da afinidade do nitrogênio. Tudo bem? Então aqui nós mostramos uma animação para vocês de como é que o sistema funciona, tá? Então as enzimas microbianas extracelulares vão degradar essas proteínas e as proteínas elas vão gerar aminoácidos ou peptídeos. Esses aminoácidos serão então utilizados para a síntese de proteína microbiana ou então gerarão cadeias carbonadas. Essas cadeias carbonadas poderão gerar ácidos graxos voláteis, isso não ocorre na maior parte das espécies, energeticamente desfavorável, certo? O uso de aminoácidos para geração de energia, geração de ácidos graxos voláteis, geração de energia. Entretanto, é comum em algumas poucas espécies. O nome do processo de transformação do aminoácido, né, de deaminação ou então de transaminação. Ok? Então, essa amônia, tocando ainda no ponto da amônia ruminal, uma vez que a capacidade que as bactérias ruminais têm de utilizar essa amônia é de fato bastante utilizada na dieta dos animais, visto que nós utilizamos como ingrediente na dieta de animais a ureia, tá? E essa ureia ela também é reciclada via saliva, de acordo com o status energético dos animais, dá uma noção para a gente, ou mostra para a gente a importância dessa fonte de nitrogênio ruminal como provedor de síntese de proteína microbiana no rumen, tá? Então, geralmente essa amônia, ela vai entrar a partir da saliva na forma de ureia, ou então ela pode entrar via parede ruminal também na forma de ureia, por transporte da corrente sanguínea do animal para dentro do rumen, em processos, né, de utilizando o rumen como um dreno de nitrogênio ruminal. Vamos adiante. Então aqui nessa gravura o que nós mostramos para vocês é a relação que existe entre a taxa de crescimento microbiano, a síntese de proteína microbiana e a relação estreita que existe entre a fonte de aminoácidos, a fonte de compostos nitrogenados e de monossacarídeos geradores de energia. Então o que vocês observam aí existe uma demanda específica pela bactéria por esqueletos carbonados derivados dos monossacarídeos, e também uma demanda pela bactéria dos grupamentos nitrogenados dos próprios aminoácidos. Esse grupamento nitrogenado associado a alfa-cetoácidos gera proteína microbiana, e essa proteína microbiana, a síntese dessa proteína microbiana, ela é responsável justamente pelos processos de crescimento da bactéria, colonização e essa proteína pode, dependendo do tipo de animal e do tipo de dieta que nós estivermos trabalhando aí, ela pode gerar em torno de 40 até 60% de todo o fluxo de proteína no intestino delgado dos animais ruminantes, até um pouco mais que isso, tá? Bem, então aqui nós temos uma imagem de forma bastante geral
mas muito importante sobre o que é que acontece com os diferentes tipos de proteína, tá? Então, se a proteína vier do alimento, como está no vídeo para vocês aí como proteína natural, se ela for solúvel, né, degradável, solúvel e degradável, essa proteína ela poderá ser degradada no ambiente ruminal, gerar aminoácidos. Esses aminoácidos poderão ser utilizados como síntese de proteína microbiana ruminal. Se for na forma de nitrogênio não proteico, não estiver associado à proteína, ele também pode ser utilizado, se tiver energia, pelo micro-organismo e gerar também proteína microbiana, tá? Se eventualmente essa proteína for indegradável, né, não for degradável no rumo, essa proteína ela vai passar sem sofrer eventualmente nenhuma degradação no ambiente ruminal. E eventualmente, dependendo se ela for digestível, poderá ser digerida no intestino delgado. Bem, então a proteína que deixa o rumen dos animais, eventualmente a maior parte vai ser proteína microbiana. Entretanto, dependendo do tipo da dieta, como é o caso de bovinos leiteiros, que tem uma proporção maior de proteína não degradável no rumen presente na dieta também, essa proteína não degradável no rumen, ela também pode ser uma importante fonte de aminoácidos. O que é que eu tenho que deixar claro para vocês aqui? Aquele aminoácido, aquele conjunto de aminoácidos que chega, o pool de aminoácidos que chega ao intestino delgado do animal, ele basicamente será composto pela proteína microbiana sintetizada no rumen retículo do animal, pela proteína não degradável no rumen presente no alimento e também pela proteína endógena de descamação de parede de órgão do animal ruminante. Tá? Então essa proteína microbiana, ela de fato é a principal fonte de aminoácidos, até mesmo pela qualidade. E é extremamente vantajoso se otimizar a síntese de proteína microbiana, até mesmo pelo efeito de otimização da fonte de amônia, né, diminuição dos gastos de energia do animal e pelo excelente perfil aminoácido que essa proteína possui. Tá? Então, pessoal, imaginamos então que os processos de fermentação que nós acabamos de falar da proteína geraram a proteína microbiana e também essa proteína não degradável no rumen, e esse material ele deixou o rumen retículo, passou pelo orifício reticulomasal, deixou o omaso e entrou no abomaso do animal. Esse fluxo de entrada no abomaso é bem maior nos animais ruminantes do que, por exemplo, o fluxo em animais não ruminantes. O que eu estou querendo deixar claro aqui é, geralmente em animais não ruminantes existe o que nós chamamos de intermitência de refeição. Então você tem momentos em que você tem uma grande quantidade de material carecendo de digestão e essa quantidade ela vai sendo digerida e vai diminuindo, né? No caso de ruminantes, é óbvio, nós temos um aumento do fluxo desse material quando você tem uma ingestão, mas esse fluxo tende a ser constante. Então, nos ruminantes, a digestão das proteínas, tá? Ela vai começar no abomaso dos animais. O abomaso, como eu falei, é uma porção do trato digestivo desses animais que tem uma mucosa composta por células mucosecretoras com invaginações, células especializadas em secretar zimógenos de uma enzima degradadora de proteína chamada de pepsinas, né? As pepsinas, então ela secreta os pepsinogênios e também especializados em secretar ácido clorídrico. Então esse ácido clorídrico, né, com pH, esse ácido secretado faz com que haja desnaturação das proteínas. Essa desnaturação das proteínas facilita a ação das enzimas por expor os locais onde os aminoácidos são ligados e facilitar o processo de hidrólise, de quebra das enzimas degradadoras de proteínas. Então, uma vez que essa proteína microbiana, essa proteína não degradável no rumen chegam ao abomaso do animal, esse material ele vai imediatamente sofrer uma redução no pH, uma vez que esse abomaso vai ter um pH baixo, por volta de 4. Esse pH baixo vai fazer com que a maior parte das proteínas elas desnaturem, né, expondo seus sítios de ligação, fazendo com que isso facilite o processo de quebra pelas enzimas. As enzimas são principalmente as pepsinas, né?
as pepsinas são a principal família de proteases, elas são sintetizadas na forma inativa, como um zimógeno do pepsinogênio, mas quando entram em contato com o pH ácido do ambiente ruminal, elas geram as pepsinas, e essas pepsinas elas são ativas. Essas pepsinas elas vão degradar extensivamente de forma inespecífica, né? Elas têm sítios inespecíficos, tanto endo como exopeptidases. Essas pepsinas elas vão quebrar inespecificamente as proteínas, e de forma que elas vão gerar peptídeos grandões, né? Polipeptídeos, que são proteínas, vão gerar peptídeos menores. Então, o que é que acontece no abomase dos animais? Bem, no abomase dos animais, grandes moléculas proteicas, né, grandes polipeptídeos, bactérias inteiras, né, que tem 60% da sua composição de proteína, de parede celular e etc., vão chegar lá no intestino, no abomase do animal, no estômago verdadeiro dos ruminantes, e vão sofrer a ação da HCl e das pepsinas. Esse HCl vai desnaturar essas proteínas e as pepsinas elas vão quebrar essas polipeptídeos em peptídeos menores. O resultado do processo, né, que evolui para o intestino delgado, que segue para o intestino delgado, geralmente são peptídeos menores do que aqueles peptídeos que entraram, e mais, desnaturados por causa do HCl. Tudo bem? Então, ao chegar no intestino delgado, aí é que acontece o processo mais extenso, né, tanto do processo de digestão de fase membrana, como de digestão de fase luminal das proteínas. E o que é fantástico aqui, pessoal? Mais uma vez, as proteases elas são sintetizadas no intestino delgado a partir de uma sinalização endócrina, tá? Então, uma vez que chega proteína verdadeira lá no intestino delgado, derivada do abomase dos ruminantes, essa proteína vai estimular a síntese principalmente de secretina pelas células enteroendócrinas. Essa secretina vai estimular as células centroacinárias do pâncreas a secretar uma solução rica em bicarbonato para tentar tamponar esse material, e também estimulará a secreção de CCK. O CCK vai estimular as células acinárias do pâncreas a sintetizarem uma grande quantidade de enzimas, entre elas as proteases pancreáticas. E aí guardem o nome dessas proteases pancreáticas, tá? Tem as tripsinas, quimiotripsinas, as elastases e as carboxipeptidases. Bem, o que é importante lembrar em relação a essas proteínas, essas enzimas pancreáticas? Todas elas são sintetizadas na forma de zimógenos. Então nós temos a protripsina, né? A proquimiotripsina, a proelastase, né? O tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a proelastase, as procarbopeptidases. Essas proteínas, essas enzimas, perdão, todas elas são sintetizadas na forma de zimógenos. Então, quem é que ativa essas proteases pancreáticas? Uma enteroquinase secretada pelo intestino delgado dos animais ruminantes vai ativar, né, transformar o tripsinogênio, que é a forma inativa da tripsina, em tripsina, né, na sua forma ativa. E o que é que vai acontecer? Essa tripsina, em processo de cascata, vai ativar o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a proelastase em elastase e as procarboxipeptidases em carboxipeptidases. E essas enzimas de fase luminal vão atuar sobre os peptídeos que vieram do abomase do animal. Então, pessoal, vejam que fantástico. Existe uma síntese de zimógenos, né, de enzimas inativas pelo pâncreas. Uma vez chegando ao intestino delgado, ao duodeno principalmente, essas enzimas inativas vão se tornar ativas e vão agir sobre os peptídeos que vieram do abomaso, desnaturados pelo HCl e previamente cortados pelas pepsinas. Então, as tripsinas, quimiotripsinas, a elastase e a carboxipeptidase vão fazer as ações. Tripsina e quimiotripsina são mais genéricos, depois elastase e carboxipeptidase são um pouco mais específicos. E o que é que vai acontecer? Os produtos gerados dessa digestão de fase luminal das proteínas no intestino delgado, principalmente na porção final do duodeno, no ilho medial, no jejum medial e final, e o ilho inicial, vão ser dipeptídeos e tripeptídeos. Bem, esses dipeptídeos e esses tripeptídeos vão seguir então para uma etapa seguinte, que é uma digestão de fase de membrana, tá? Então, essa digestão de fase de membrana, o que é que vai acontecer?
Nessa digestão de fase de membrana, várias proteases sintetizadas pelos próprios enterócitos do intestino delgado dos animais ruminantes vão agir sobre esses dipeptídeos e esses tripeptídeos. Qual o objetivo? Simples: quebrar os dipeptídeos, quebrar os tripeptídeos em aminoácidos livres e absorver esses aminoácidos. Tá? Então aí estão descritos dipeptidases, aminopeptidases, aminooligopeptidases. Todas essas peptidases que estão descritas aí são peptidases da bordadura de escova dos enterócitos do intestino delgado dos animais ruminantes. Então o que é que vai acontecer? Essas peptidases da bordadura de escova, elas vão continuar a digestão que estava ocorrendo na fase luminal. Então, a fase luminal gera como produto final dipeptídeos e tripeptídeos, e a fase de membrana gera aminoácidos livres que serão absorvidos pelos enterócitos absortivos do intestino delgado dos animais ruminantes. Tudo bem? Então, qual mecanismo é vinculado aos processos de absorção? Bem, existem mais de 20 tipos de mecanismos, certo? Parece que os mecanismos de absorção de aminoácidos são similares aos mecanismos de absorção de carboidratos no que diz respeito a cotransporte. Então, muitos aminoácidos são cotransportados com sódio, com gasto de energia muitas vezes, mas parece que os mecanismos de absorção estão de fato vinculados ao tipo de aminoácido, se é polar, polar, neutro, ácido, básico. Tá? Então, aí o que vocês estão vendo é um exemplo de mecanismo de absorção de cotransporte de sódio do aminoácido. Então, você leva um íon sódio e automaticamente você também leva um aminoácido contra o seu gradiente de concentração. Tá? E isso acontece com muitos aminoácidos. Pode ser que aminoácidos tenham competição entre um ou outro tipo de aminoácido. Aí mostrando mais outros mecanismos, né? Dependendo se o aminoácido é neutro, básico ou por aí vai. Bem, pessoal, então vamos parar essa parte de digestão, absorção e metabolismo por aqui. Fermentação, digestão e absorção por aqui. Eu espero que tenha sido claro para vocês, instrutivo para vocês. E na aula seguinte, nós vamos falar um pouco sobre os processos de metabolismo de proteína. Tudo bem?